Eu não sei por que as coisas se polemizam assim tanto, tá? Sim, Antônio Brum. O elenco do Inter é muito superior ao elenco do Grêmio? Não acho. Inclusive, eu acho o elenco do Grêmio superior ao elenco do Inter. Essa sala aqui não é tua. Aqui pode ser tua. Pô, faz uma participaçãozinha na minha aí pra me dar uma moral, professor. Tua relação com o Renato? Ótimo, excelente. Pode fazer a abertura do meu aqui, me elogiar, falou, pô... É o elogio que ele merece. Tu te arrepende da fala sobre o Roger? Se continuarem querendo definir os meus ídolos por mim, essa polêmica vai... Não, tá claro que é uma opinião tua. Eu não concordo. Tu é gremista, Eu Gama? respeito. Tu acha que ele é candidato à presidência? Calef. O que eu posso te dizer é que ele não foi o único responsável pela contratação do Soares. Sim. Tá? Isso Que é um problema que tu teve com a Model. Não, mas tu nunca falou sobre isso, Bruno. teve uma tretinha aí. Tretinha? E aí eu falei, pô, cara, ele tá tirando meu relógio pra falsificado. Vai querer entrar nessa polêmica. Ah, eu adoro, né? Pra ti o Lu é mais importante que o Paulo Nunes. Eu pro amo Grêmio. o Paulo Nunes, cara. O Gama tá demais, velho. Bora pra mais um, rapaziada. Mais um de Carona com Gamba aqui no canal do Gambita. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Aproveite e faça a sua inscrição no canal, ative as notificações e aproveite para maratonar os demais episódios do De Carona com Gambita aqui no canal do Gamba. Hoje, gente, hoje é dia de entrevistar Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, será o nosso convidado na resenha de hoje. Leandrinho, tudo bem contigo, Leandrinho? Certo. Bora lá, vamos conversar muito com o Antônio Brum, né? Tem muitos assuntos, como foi a temporada do Grêmio, os erros que o Grêmio cometeu, os acertos, a avaliação da temporada do Renato, a avaliação do elenco, a avaliação do plantel, né? A avaliação do Grêmio de uma maneira geral. Vamos saber de Antônio Brum, né? Afinal de contas, como que ele avalia o que foi o 2024 do Grêmio, um 2024 de muito sofrimento, com o Grêmio escapando do rebaixamento nas últimas rodadas na partida contra o São Paulo, que dependeu de uma combinação ainda do jogo do Cruzeiro com o Bragantino. Grande Ramiro. Grande Ramirinho, salvou o Grêmio. Desde já, agradecendo a KTO No The Odds, jogo responsável, um site para maiores de 18 anos, lá onde a diversão acontece. Muito obrigado a KTO por confiar nesse conteúdo, por confiar nesse produto e estar conosco desde o início do De Carona com Gamba aqui no canal do Gamba. Bora pra KTO, gente, jogo responsável, hein? Sempre prezando pelo jogo responsável, um site para maiores de 18 anos. Bora pra KTO, mas é aquilo, né? Jogue dentro da realidade financeira de vocês. Não olhe para a KTO como uma possibilidade de renda extra. Jogue dentro da realidade financeira de vocês. Isso é jogo responsável. E se você tem menos de 18 anos, a KTO não é para você. Também conosco, seminovos do Grupo Servopa. Saí de lá há pouco. É seminovo com cheirinho de 0 km, garantia Servopa, carro com procedência. Vocês sabiam que o seminovo é o melhor negócio? Você que está procurando carro, sabia que o seminovo é o melhor negócio? É o melhor custo-benefício, não tem desvalorização. E lá, nos seminovos do Grupo Servopa, eles também avaliam o seu usado. O seu usado nos seminovos do Grupo Servopa é negócio fechado. Ipiranga, 5570, não é mais uma loja, é uma mega loja. Por isso que eu convido a todos para conhecerem a mega loja do seminovos do Grupo Servopa na Ipiranga 5570. Tá lindíssima. Centauro, cupom Gamba10 lá na Centauro. Artigos esportivos, o produto é vendido e é entregue pela Centauro. Bora, aplica o cupom Gamba10 e é a consagração para vocês, rapaziada. Tô chegando aqui no CT do Grêmio. Fala, meu irmão. Beleza? Como é que tu tá? Tem uma gravação ali agora. Felipe Gamba com Antônio Brum. Me conheceu, eu conheço. Onde é que eu posso achar o carro? Ele disse que tem uma sombrinha perto da guarita. Vem aqui, tu achar, pega ela. Tá. Ah, o cara é muito bom. Bora lá? Bora fazer essa resenha com o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. Já deixa aqui o seu comentário, né? A avaliação do que foi a temporada do Grêmio, o que esperar do Grêmio em 2025. Eu espero que a gente consiga abordar todos os assuntos necessários, importantes, fundamentais e que todas as perguntas a gente tenha uma resposta para você, torcedor do Grêmio, como uma espécie de balanço do que foi a temporada 2024. Esse é o nosso propósito aqui no De Carona com Gamba, agradecendo desde já Antônio Brum por ter aceito o nosso convite de fazer esse papo, essa resenha com a gente. Vai ter assunto sério, vai ter assunto pesado, mas vai ter resenha. Bem, chegando aqui no CT Luiz Carvalho, temperatura muito... Olha aqui, isso aqui é um tratamento VIP, ó. Bem-vindo. Tu virou porteiro? Não, né? Te receber. Igor Pova, assessor de imprensa do Grêmio. Saudade. Cara, muitos anos da minha vida fazendo treino aqui. Cabine. Mas eu não tenho muita saudade, não, ainda mais com essa temperatura. Esse aqui. E aí, Gama, como tá? Tá, bem, tudo certo? Bem-vindo aí. Obrigado. Cara, eu tinha pensado em te colocar no carro pra fazer a carona. Tá 70 graus na rua. Tá 70 graus na Vamos rua. fazer aqui dentro Eu tô melhor. pensando na minha saúde também, né? Na minha não, só na tua.
funcionários da parte administrativa ficam aqui, setor de análise de mercado, setor A gente pode da parte mostrar aqui? jurídica. Cara, o pessoal tá trabalhando, Não, né? não vou Mas- entrar na sala, só mostrar Isso. Fique à vontade. Ah, mas essa sala aqui não é tua. Talvez um dia. Essa sala aqui não é tua. Pega Vou pegar uma sala emprestada. Você pega emprestado, às vezes, do presidente Guerra aí, como o presidente não está 100% do tempo no CT, fica bastante na arena também, essa sala que a gente usa bastante aí. Muito bem, vou pedir para te fazer Pô. as honras para nós aí, né? Bem-vindos aí. Presidente Guerra, muito obrigado pela sala. Duvido que o Bruno tenha pedido a sala, tenho certeza que não pediu, né? Chegou aqui, vai ver o episódio, porque é isso. Já temos autorização prévia aí do Já presidente tem para usar autorização? sempre que precisar para coisas importantes essa sala, uma sala que já presenciou reuniões muito importantes aí nessa Soares gestão, aqui. muitas Soares, entre outras. É mesmo? Então vou te dar a honra aí de gravar. Tu já mijou muita gente aqui no jogador aqui, não? Jogador até mijada não, né? Mas É. às vezes uma conversa mais olho no olho. Aqui? Aqui. Faz a frente aqui, Bruno, vamos lá. Tô vendo aqui, Bruno, quando eu era repórter lá no Olímpico, aquele quadro já estava na sala da presidência. Sim. Todos os móveis vieram de lá? Praticamente todos os móveis dessa mesa, os sofás, são coisas históricas da época do Olímpico. Uhum. Que, salvo engano, foi o Fábio Koff que trouxe para cá. E ele usava muito essa sala aí, até algum embrólio com a arena aí. Ele preferia ficar aqui no CT do que lá no... É a história que conta, Igor. Confirma ou não confirma? É essa isso? história? É essa história? Era o reduto do Koff aqui, que ele não ia para a arena. Interessante, hein? E aqui o presidente Guerra... Quando o presidente está no CT, tá sempre nessa sala aqui. Eu uso bastante essa sala também, mas como eu circulo bastante, vou no vestiário, campo, é uma sala que a gente usa para várias questões, mas é a sala do presidente Guerra. Essa mesa cara. aqui, se pudesse falar algumas histórias para nós, né? Seria interessante, né? É isso aí. Algumas historinhas que tem aqui nessa sala, né? É isso aí. Tá aqui a faixa do Hepta, ó. Hepta é campeão gaúcho. Fica aqui na sala do presidente. Aqui, ó. Pô, aqui, ó. Aqui, ó. Pode sentar. Pode sentar, ó. Pode sentar aqui, ó. Pô, faz uma participaçãozinha na minha aí para me dar uma moral, professor. Depois nós vamos fazer aquela... Tu pode fazer... Em janeiro, segunda-feira, ele não desaparece, Tu hein? pode fazer a abertura do meu aqui, me elogiar, falou, pô, o vice-presidente que eu trabalhei, pô... É o elogio que ele merece. Não, depois a gente vai fazer a minha junto. Não some, pelo amor de Deus, preciso de ti. Relaxa. O preto não tá te emagrecendo, não. Valeu, Gama, um abraço. Valeu. Dona Lúcia, tudo bem com a senhora? Tudo. Quantos anos de Grêmio? 14. 14 anos, quase a minha idade. Ah, o cara dá uma tochada assim, né? A dona Lúcia e a dona Yara, o melhor cafezinho do Brasil, elas cuidam da gente, fazem pão caseiro, bolinho de chuva. É mesmo? Fenômeno. São as duas, Dona Lúcia e Dona Yara. Pegar o GPS das duas aí, estoura o que elas caminham aqui por esse administrativo. Parabéns, Dona Lúcia. Obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Beijo pra tá? senhora. Muito obrigado. Pô, coisa maravilhosa. Tu viu que o homem veio aqui na sala, o homem te deu uma moral, né? Você pode pra eu falar bem de ti. Só que faltava não me dar, né, cara? Veio Pô, te dar uma tudo. moral aqui. Tô tentando pegar ele a horas. Vamos ver se depois do brasileiro ele não desaparece aí pra o Rio de Janeiro não fala comigo. Grande Bruno, Renato. como é que é a tua relação com o Renato? Ótimo, excelente. Melhor impossível, eu diria. Não estremeceu em nenhum momento? Nenhum momento. Na verdade, coisas do futebol, né? Às vezes a gente fica bravo com uma coisa, ele fica bravo com outra coisa e vice-versa, né? Tem debates mais exacerbados, assim, de alguns temas, né? Faz parte, o Renato respeita muito a hierarquia, é um cara muito fácil de trabalhar. Eu escutava muita coisa do Renato que são mitos, né? Que como torcedor tu escuta, o Renato não gosta de jogador estrangeiro, Sim. Renato manda em tudo no Grêmio. E, cara, não reflete a realidade isso aí. É algo que muitas coisas são mitos, assim. É um grande ser humano, um cara extremamente leal, extremamente profissional. Eu posso dizer que eu construí uma relação muito legal. Eu com ele. não passei o meu roteiro pro Igor antes, não Sim. passei pra ti. E um dos quadros que eu preparei aqui pra ti é mitos ou verdades. Ah, boa. Que tu acabou de falar. Isso. E o meu primeiro é, o Renato manda no Grêmio. Não manda no Grêmio, cara. Pelo menos nessa gestão não manda no Grêmio, tá? Não posso me responsabilizar O que, por... que seria mandar no Grêmio no teu conceito quando tu ouve essa frase? Quem quer entender, entende. O que acontece? O Renato é um treinador que ele se envolve muito em vários processos do CT, tá? Então, por exemplo, assim, o jogador saiu de manhã para fazer uma ressonância, ele vai lá espontaneamente saber o resultado, debater com o médico lá, o que aconteceu, né? Às vezes ele dá uma passada na fisioterapia, ele vai no refeitório, ele realmente, como ele fala em muitas entrevistas, ele é o primeiro cara a chegar e muitas vezes o último a sair do CT. E ele é um cara que, por característica, ele se envolve nos processos, entendeu? Agora, em nenhum momento ele passa por cima de ninguém de nós da direção ou impõe nenhum tipo de coisa. Eu acho que isso é uma virtude dele, de se envolver e querer saber de tudo. Melhor um treinador assim do que um treinador que às vezes se omite de algumas coisas e fica só
só restrito à parte do campo. Por exemplo, que a gente ouvia muito, o Renato manda no Grêmio nas contratações, por exemplo. A gente escutava isso em outras... Esse é o meu segundo mito, é verdade. O isso. Renato decide, é ele que decide quem será contratado e quem será dispensado pelo Grêmio? Gamba, ele é uma parte da decisão. Porque isso tem uma relação direta contigo, tu é o vice de futebol. Sim. Tenho responsabilidade, sim, bastante. Eu assumo tudo. Isso, em tese, essa frase, ela é vendida para o público, isso te desautoriza, né? Eu, no meu momento, isso me incomoda, até porque a gente sabe o trabalho que é feito aqui dentro. E isso em todos os clubes, não poderia ser diferente. O treinador é uma parte importante num processo de contratação ou de dispensa, né? Eu não seria louco de contratar um jogador que o treinador não conhece ou que ele não gosta, porque não seria utilizado, né? Então, assim, a gente tem hoje uma prospecção e uma análise muito forte. Quando chegamos aqui, a gente já tinha a certeza de que o Renato seria o nosso treinador, que o presidente Guerra tinha conversado com ele anteriormente, até ele ter voltado na época do Romildo para a reta final da Série B. E eu gosto muito de futebol, sabia que o Renato preferencialmente jogava no 4-2-3-1, que ele gostava de um meia central que pisava na área, de pontas, né? Volantes que gostavam da posse de bola. Até antes de ter toda essa estrutura de análise que nos ajuda muito, a gente já tinha algum perfil de contratação que a gente queria trazer. E o Guerra me deu essa missão de, né, que ele sabe que eu sempre gostei dessa parte de análise de mercado, de procurar jogadores. Então a gente, quando prospecta, desde antes e agora, muito mais, a gente já prospecta jogadores que a gente sabe que são da característica dele. A gente vai conhecendo, a gente conversa todos os dias, a gente sabe as carências que ele sente no time, né? O tipo de jogador que ele gosta. Então, a gente faz essa prospecção, mas tudo é validado por ele, né? Então, Renato, a gente achou aqui um meia que tem as características que eu gosto, vamos dar uma olhada. Quem é? Vamos ver. Muitas vezes vem nomes também que ele traz, ou a sua comissão técnica. Tu já disse não pro Renato? Claro. E ele já disse não para jogadores que a gente prospectou aqui também. Tá bom. Outro mito ou verdade? O Renato não gosta de jogador estrangeiro. Isso é um grande mito. Esse é talvez um dos maiores que eu ouvi. Tu contratou na tua gestão, né? Inicialmente como diretor de futebol, depois vice de futebol, depois da saída do Calef, muitos jogadores estrangeiros. Mais de 10 jogadores estrangeiros. Sim. O Renato não gosta de estrangeiro, é algo que as pessoas têm como um senso comum, né? Uma verdade absoluta. Não, ele não bota um salve pra jogar porque ele não gosta de estrangeiro. Ele bota o Cristaldo à força, mas ele não gostaria porque ele não gosta de estrangeiro. Isso é muito mito, Gamba. Na verdade, o Renato tem algumas avaliações que, às vezes, o jogador estrangeiro de algum país específico ou que não está adaptado ao Brasil pode ter uma dificuldade maior por cultura de se adaptar, mas ele não tem isso. A gente tem um dinamarquês hoje no Grêmio, né? Se fosse por questão de nacionalidade, né? Então, isso é muito mito, A gente foca bastante no mercado estrangeiro também, porque o futebol brasileiro tem um poder aquisitivo maior sobre esses outros países sul-americanos, pela força da nossa liga, pelos investimentos que são feitos aqui, e muitas vezes, como a gente não tem como competir, né, com outros clubes brasileiros para tirar jogadores de outros clubes brasileiros, e a nossa alternativa de ir no mercado sul-americano para prospectar um cara antes, eu tenho que pegar o Arrascaeta no Defensor, eu não posso pegar ele depois que ele foi no Cruzeiro e no Flamengo, porque aí meu orçamento não comporta, né? Então, assim, a gente fez um movimento do Franco, que tu citou aí, que estava no Huracan. É um movimento que a gente consegue lá no Huracan e tirar um jogador do Huracan, que era o melhor meia do campeonato argentino, né? Assim como a gente foi e buscou o capitão do Independiente Medellín, Monsalve, né? Então, assim, tem que valorizar, não dá para não olhar, e o Renato sabe muito bem disso, e ele trabalha muito bem com todos esses estrangeiros que estiveram aqui. Na condição de vice de futebol, tá? Tu, durante toda a temporada de 2024, em algum momento, tu cogitou demitir o Renato? Não, cara, isso nunca passou pela minha cabeça, porque como a gente tá no dia a dia, a gente via que, mesmo com o momento do time não sendo bom, havia reação, tá? Não se tinha um cenário dele ter perdido o controle do vestiário ou dele não saber o que fazer. Ele sempre foi muito claro, garantindo que a gente sairia dessa situação, e as provas que eu tinha no dia a dia me garantiam que a gente ia sair dessa situação. Eu sou um dirigente muito presente, eu faço um esforço enorme para estar aqui. Tô todos os dias no CT, então eu participo de praticamente todos os treinamentos, de todas as viagens, de momentos de preleção, vestiário. Quando a gente perdia um jogo, que a atuação foi ruim, o que acontecia ali logo depois de perder o jogo, né? Os jogadores se cobrando, a gente se fechando para tentar melhorar. Já no dia seguinte, o Renato tomava algumas medidas, então isso sempre me deu segurança, então, e o Grêmio sairia dessa situação. O fato de tu nunca ter cogitado demitir ele era baseado na tua convicção do que tu via no dia a dia e não por um medo, digamos assim, de demitir um ídolo. Não, isso de maneira nenhuma. Esse não é o ponto, Gamba. A gente, quando assume um cargo desse,
a gente não pode ter medo de pressão, a gente não pode ter medo de tomar decisão, você não pode ocupar esse cargo. Seja qualquer pessoa que tenha que tomar essa decisão, entendeu? Com qualquer jogador, treinador. O ponto não é esse. O ponto, primeiro, eu sou uma parte da decisão, não tomo essa decisão sozinha, né? Então a gente tem um colegiado que o nosso chefe é o presidente Guerra, né? Mas eu nunca pensei na minha cabeça em trocar, porque eu achava que trocar poderia ser pior, entendeu? Que ele, pelo que ele tem com esse grupo, pelos trabalhos que ele fez no Grêmio, pelo treinador que ele seria o cara certo para tirar o Grêmio desse desconforto. E não por esse medo de daqui a pouco maneira nenhuma. Tirar o ídolo. Isso não passa na minha cabeça. A estátua, como se diz, né? Isso não passa na minha cabeça. Inclusive, a relação que eu tenho com ele no dia a dia nunca é pensando nisso, né? Tem uma relação de vice-presidente para treinador. Óbvio que quando a gente consegue construir uma boa relação, uma relação saudável, que é o que eu tenho com ele hoje, é melhor pro trabalho. Mas, por exemplo, tu tinha autonomia para cobrar ele. Claro, mas ele era cobrado o tempo todo, cara. Quando escalação. Tudo, o tempo todo. O time que não rende. O tempo todo, cara, o tempo todo. A gente conversa o tempo todo. Nunca faltou cobrança. Tanto é que a gente, né, mesmo com todos os problemas que a gente passou, acho que o tema rebaixamento tomou uma proporção maior do que deveria ter tomado, a gente entende, né? O Grêmio já viveu 3 rebaixamentos na sua história, um bem recente com um time que todo mundo dizia, né, que era muito qualificado. E quando tem isso, né, que o Grêmio fica 6 partidas sem vencer, tá sem a força do seu estádio, vai lá pra baixo na tabela, tomou uma proporção. Só que o Grêmio saiu em julho da zona do rebaixamento e nunca mais retornou. Não teve aquele sai da zona, entra na zona, né? É diferente de 21, por exemplo, que o Grêmio passou o campeonato inteiro dentro da zona do rebaixamento e nunca conseguiu sair dela, né? Então, assim, acho que as coisas tomaram uma proporção maior do que deveria, mas a gente, pelo contrário, encarou com mais seriedade ainda para poder sair dessa. Mas antes de ser dirigente, tu era torcedor e continua sendo torcedor. Sim. O futebol do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o futebol do Grêmio, era um futebol que te agradava? Gama, em algumas partidas, sim, tá? Eu lembro até de jogos em que o Grêmio jogou muito bem e acabou perdendo. Até nessa época das derrotas consecutivas contra o Botafogo, contra o Flamengo, em que perdeu de resultados mais apertados e teve boas atuações, né? E teve outras atuações que foram muito ruins mesmo, assim, que o time não tava uma boa performance e muitas vezes até ganhamos com atuações não tão boas, né? Acho que a gente oscilou bastante, esse é o ponto, né? Então a gente teve boas atuações, mas teve atuações que realmente não foram satisfatórias na temporada. Perfeito. O balanço que tu faz, olhando o elenco do Grêmio em 2024, comparando com outros elencos do futebol brasileiro, onde é que tu coloca o elenco do Grêmio? Vou te dar um exemplo bem prático, tá? O elenco do Inter é muito superior ao elenco do Grêmio? Não acho muito superior. Inclusive, eu acho o elenco do Grêmio superior ao elenco do Inter. Se tu pegar nome por nome e fizer um debate mais aprofundado. Agora, realmente, o Inter tá tendo uma performance agora, desde a troca do treinador, que tá jogando muito bem mesmo. Isso é inegável, né? Ninguém aqui vai por rivalidade Grenal por ser torcedor, né? Sim. Omitir isso, né? Mas eu não acho o elenco do Grêmio. Acho que um ponto que a gente tem que debater, Gamba, que acho que a torcida tem que entender que hoje a gente é a 12ª folha do Brasil, tá? Esse é um ponto, né? O Grêmio hoje é a 12ª? Isso, 12ª folha do Brasil. A folha do Grêmio tá em 16? Com a comissão técnica, sim. 16 milhões tudo, no todo. Comissionamento, impostos, encargos, tudo. Total, não é assim só a CLT mais imagem, é todo o custo. Todo 16 custo, milhões hoje custa. Sem nada de fora disso, né? Muitos clubes não incluem essas outras rubricas todas que eu tô te falando, né? Mas a gente sabe, o Grêmio é a 12ª folha hoje, pode ser que seja a 11ª ou a 13ª, mas é isso, né? A gente rapidamente cita aí 10 clubes que têm folhas maiores que a do Grêmio. Então acho que o nosso elenco, a gente consegue, às vezes com investimentos menores, fazer um bom time. Agora, realmente, esse time nessa temporada não performou como a gente queria, né? Foi campeão gaúcho, heptacampeão gaúcho, e depois, realmente, dos eventos que tiveram aí de enchente, ficar muito tempo longe de casa, o Grêmio foi o time que ficou mais tempo sem o seu estádio também. Então, assim, tu tira o estádio do melhor mandante do campeonato de 2023, obviamente isso vai ter um impacto, né? Mas, assim, eu tenho plena convicção que se o Grêmio tivesse jogado o tempo inteiro na Arena, o Grêmio teria 2 vitórias a mais, o Grêmio estaria disputando a pré-Libertadores hoje. Sim. E não... né? O Renato chegou a falar até em G4. Sim. Disputa por G4 tendo Arena, não sei se é a tua leitura também. Porque assim, Gamba, o Renato sempre colocou o Grêmio na Libertadores, acho que em todos os campeonatos brasileiros em que ele disputou pelo Grêmio, Ele fala sobre né? isso também. E, inclusive quando ele pegou o Grêmio na lanterna em um ano, né? Que acho que foi a primeira passagem dele, e colocou na Libertadores. Eu acho que seria uma tendência muito forte ele colocar o Grêmio na Libertadores se o Grêmio tivesse jogado o tempo inteiro na Arena. Tanto é que o campeonato começa, o Grêmio faz 2 partidas na Arena com 2 vitórias, e aí vem toda essa questão em que os jogadores ficaram 20 dias sem treinar,
ficaram 40 dias treinando de maneira itinerante, Gamba. É uma coisa tu treinar aqui no CT Luiz Carvalho, que tu conhece o campo, tu conhece a sauna, a academia, a fisioterapia. Outra coisa, tu às vezes tá acampado, montar tudo aquilo, treinar cada dia num lugar. Então maximizaram as viagens, os treinamentos tiveram uma perda por tudo isso que eu tô falando. E aí a gente ficou sem a nossa torcida, né? E o Grêmio, com certeza, é muito forte dentro da arena, historicamente, né? Com relação a essa questão da enchente, isso para parte da imprensa, para parte da torcida do Grêmio, isso acaba soando como desculpa, né? A desculpa usada pelo Renato e pela direção, pelo mau desempenho no Brasileiro, foi a enchente. E aí imediatamente se fala, o Internacional também sofreu com a enchente, conseguiu uma vaga direta, né? O Juventude sofreu com a enchente e conseguiu garantir a permanência na primeira divisão. Não foi só a enchente, não teve outros elementos, Bruno? Gamba, para mim essa comparação é de quem não analisou profundamente, tá? Eu não queria entrar nesse ponto como desculpa, mas o Inter em nenhum momento saiu de Porto Alegre, por exemplo. O Inter tinha um outro CT em Alvorada que ele podia ficar. O Grêmio no CT de Eldorado foi totalmente inundado, né? A outra opção do Grêmio, que seria o CT do Cristal, não comporta, se tu conhece lá, um treinamento de tipo profissional. Então o Grêmio teve que se deslocar de Porto Alegre, inclusive para treinar no primeiro momento, tá? E o Inter, o tempo inteiro, ficou em Porto Alegre, treinando em Porto Alegre, e teve seu estádio de volta muito antes do que o Grêmio, tá? Esse é um ponto. Dava para ter se classificado para Libertadores mesmo assim? Acho que dava. Agora, por exemplo, o Grêmio teve tropeço em casa contra o Criciúma e contra o Juventude, né? Esses dias o campeonato, mas por que não foi essas duas vitórias? O campeonato de pontos corridos ele tem muitos tropeços ao longo do campeonato. Se tu olhar no passado, tu vai achar, todo ano, tu vai achar 2 jogos ali que teve o crimezinho aquele, né? Tá. Que vai lá o Atlético Goianiense e tira ponto. Agora, quando tem uma amostragem muito menor em casa, tu fica com uma margem de erro menor, porque tu jogou jogos, teria que ter feito uma sequência como o Corinthians fez agora, de muitas vitórias, e a gente realmente em nenhum momento conseguiu essa sequência. E aí a gente faz minha culpa disso também, Gama. Agora, se eu simplesmente isolar isso, e eu vivi isso, senti isso na pele, psicologicamente, né, animicamente, questão de viagem, né, de cansaço, eu não posso isolar isso. E o Grêmio viveu mais do que os outros, isso é inegável, né? Se a gente fechar os olhos para essas análises, eu acho que a gente não está analisando profundamente por alguns desses fatores que eu te trouxe aqui. Deixa eu te trazer algumas polêmicas. Tu te arrepende da fala sobre o Roger, que tu não colocou como um ídolo no Grêmio? Nenhum momento, cara. Não me afeta em nada ver o Roger no Inter de maneira nenhuma. Até porque pra mim ele não era um ídolo, né? Então, não sei se pra ti ele era, né? Foi um jogador importante. Eu não sei por que as coisas se polemizam assim tanto, tá? O Roger, pra mim, ele era um coadjuvante no time de 95 e em todos os times aos quais ele foi campeão pelo Grêmio. Tá? Ele é um jogador multicampeão pelo Grêmio. Ele é um grande jogador, mas pra mim ele não é um ídolo. Ele foi ruim do começo ao final. Eu te cito rapidamente no time de 95, por exemplo, que é um time histórico, que depois teve desdobramentos em 96, 97, o Roger fica até 2001. Eu te cito rapidamente no time de 95, 7 ou 8 jogadores mais importantes que o Roger. Inclusive, o outro lateral era muito mais importante do que ele. Era um lateral que batia falta, fazia gols, dava muito mais assistências. Então, quando eu quis dizer que ele era um coadjuvante, é porque ele era um coadjuvante. Mas essa sempre foi a tua leitura? Sempre, ou foi porque ele virou técnico? Sempre, de maneira nenhuma. Mas, cara, vamos concordar comigo, tu que gosta de futebol. Tá. Paulo Nunes e Jardel. Tá? Carlos Miguel, pelo menos, se tu não quiser botar os 2 meias. Dinho, Adilson, Capitão América, Darley, Arce. O Roger vai começar a aparecer. Mas é que, pra mim, Bruno, ele tá como ídolo como esses. Tu pode até colocar pra mim assim, o Paulo Nunes foi mais importante, o Jardel foi mais importante naquelas campanhas. Mas ele é um ídolo como eles, mas, cara, para o Grêmio. Isso é a opinião pessoal de cada um. O que eu percebo muito nas entrevistas, as pessoas querendo mudar a minha opinião pessoal. Não, tá tudo certo. A gente tá conversando aqui, mas eu vejo, mas como que absurdo. Sim. Cara, isso é uma opção. Eu não lembro de nenhum gol em final do Roger, eu não lembro de nenhum gol em Grenal do Roger. O torcedor, ele não tinha que fazer gol. Não era centroavante. Era um lateral esquerdo. Mas isso que eu tô te dizendo. Por que o lateral direito fazia gol? Por que o zagueiro era o batedor de pênalti muitas vezes? Não, mas por que o primeiro volante... Falta. Mas é por isso que eu tô te dizendo, outros jogadores eram mais importantes que ele, por isso, entendeu? Ele era um lateral esquerdo, um lateral esquerdo que fez história no Grêmio, mas pra mim ele não era um ídolo, entendeu? É uma questão muito... Não, é uma opinião muito simples. E depois, como ele passou como treinador, eu acho o Roger um bom treinador, ele fez trabalhos muito legais no Grêmio, mas ele também como treinador, que é um protagonista, o treinador muitas vezes, ele não teve nenhuma conquista relevante como treinador. É uma opinião minha isso, entendeu? Agora, se continuarem querendo definir os meus ídolos por mim, essa polêmica ela vai ficar pra sempre, né? Não, tá claro que é uma opinião tua, tá claro. Eu não concordo. Eu acho que o Roger é ídolo do Grêmio, por tudo que ele fez, mas Tu é gremista, eu respeito.
Não, eu não posso revelar meu time, eu sou da imprensa. Então tu acha ele ídolo do quê? Não, ele é um ídolo do Grêmio. Tá, mas é a opinião tua. Claro. Não, mas eu não preciso ser gremista pra falar que o Roger é um ídolo do Grêmio pra ter essa leitura. Mas por que motivo ele é um ídolo do Grêmio? Pela história que ele construiu no Grêmio. Tu disse que ele é coadjuvante, né? Pra mim ele era um dos protagonistas. Menos que os demais desse time, sim, mas protagonista, decisivo, fundamental. Se eu te perguntar os 3 maiores laterais esquerdos da história do Grêmio, tu vai me dizer assim, ó, Everaldo e Roger. Não, é uma opinião tua, isso. Não sei se eu te diria nessa ordem, né? Everaldo, por exemplo, eu não vi... Não, eu tô botando pela história. Não vi jogar, né? Eu não vi. Não vi jogar. É que assim, como futebol, eu posso te citar outros laterais que jogaram mais que o Roger. Agora, realmente, o Roger é o lateral que talvez tenha mais títulos com a camiseta do Grêmio. Sem dúvida, multicampeão. Né? Mas nesses times que ele tinha, ele era um jogador coadjuvante. Isso para mim é claro. Tinham 7 ou 8 protagonistas no time que faziam mais gols, eram mais decisivos, eram mais importantes do que ele, né? E é isso, a análise foi essa, cara. E a tua opinião, uma democracia. Mas é isso que eu digo, cara. Toda vez que eu falo nesse tema, as pessoas ficam tentando contra-argumentar ou tentando me convencer do contrário. E, na verdade, é uma opinião minha, que eu acho que em nenhum momento eu tenho nada contra o Roger. Eu acho o Roger um bom treinador. Eu acho importante de falar. Eu acho o Roger um bom treinador. Eu acho que o Roger foi um ótimo jogador, mas pra mim ele não é um ídolo. Isso é uma opinião minha, tá bom, entendeu? Não, tá posto. Tu não tem nada contra ele, é uma leitura tua. Muito pelo contrário. Eu nem conheço ele mais profundamente. Tive poucos contatos aí, talvez, ali de cumprimentar. Eu acho que ele fez um bom trabalho do Grêmio em algumas passagens que ele teve, um cara que tem boas ideias de jogo, eu que gosto de analisar futebol. Acho que foi um jogador muito importante, mas pra mim ele não é um ídolo. Aí é um debate... Tá colocado. E muita gente aqui que vai comentar agora, fechado com o Bruno, não é ídolo. Ou se considerava ídolo, agora que tá no Inter, não é mais. Tu tem que fazer uma enquete com toda a torcida do Grêmio que tu vai ver que não sou só eu que penso assim. Não, mas com certeza não é só tu. Por isso que eu te fiz a pergunta. Tu já tinha essa leitura antes? Sim, sempre. Ou passou a ser uma leitura depois que ele foi pro Inter e comemorou aquela vitória no Grenal daquele jeito? Não foi isso, até porque a minha declaração foi antes do Grenal, né? Antes do Grenal. A declaração foi antes do Grenal, né? E aí agora eu preciso te perguntar o seguinte, tá? A tua leitura sobre o episódio da Calçada da Fama, da placa dele. Total repreensão de minha parte. A gente não pode fazer isso, né, com nenhum jogador que tá na Calçada da Fama por nenhum motivo, e não concordo. O Grêmio chegou a tomar alguma providência com relação àquilo? Sim, tomou, restaurou ali, né, a questão do... Conseguiram identificar? A Arena conseguiu identificar através de câmeras? Até essa investigação não tive acesso, assim, essa tua pergunta é muito boa, porque eu recebo, assim, não de ti, obviamente, né, mas o torcedor assim, pô, Bruno, tem que limpar o teto da Arena, tem que fazer não sei o quê, a restauração da Calçada da Fama. Porque os preços dos ingressos estão muito altos. Eu, como vice-presidente de futebol, eu tenho tantas questões aqui dentro que eu tenho que me envolver fortemente. Sim. Obviamente, quando toma a proporção que tomou uma manifestação dessa, a gente sabe que o Grêmio emitiu uma nota, a qual eu concordo, né? Em represália ao que aconteceu. Eu sei que foi restaurado, assim, agora se me perguntar se isso foi uma investigação, se foi, eu não sei te dizer de verdade mesmo. Vamos lá. Não são muitas polêmicas em que Antônio Bruno se envolve, né? Se envolveu a mais recente essa do Roger. Tem uma mais antiga, antes de ser diretor de futebol. Essa é daquelas polêmicas que ela corre a boca pequena na imprensa, alguns torcedores e tudo mais, que é um problema que tu teve com a Model. O Gama tá demais. Não, mas tu nunca falou sobre isso, Bruno. Tu nunca falou. Porque o Bruno teve problema com a Model. Eu sei o que houve. Eu sei o que houve no Rio de Janeiro, num bar no Rio de Janeiro. Mas o que houve? Cara, não houve nada, isso aí é já assunto superado. Não é mito. Não. Mito não é, aconteceu alguma coisa. Eu não concordei com algumas atitudes do Amodeu e que ele teve... Não poderia prevalecer. Ao longo aí do tempo que ele teve no Grêmio, mas isso aí já é assunto... Vamos pra próxima. Passou? Passou há muitos anos já. Tá, mas eu precisava te perguntar isso aí porque é algo que ainda as pessoas comentam muito. Sim. Paulo Calef, tá. Vocês eram muito próximos, amigos, ele me disse isso quando eu trouxe ele aqui. Não sei se existe relação entre vocês hoje. O que ocorreu? O Grêmio tem Alberto Guerra eleito presidente. O Grêmio imediatamente anuncia Paulo Calef e Antônio Bruno no departamento de futebol. Vocês, o Grêmio, e vocês no departamento de futebol, fazem uma das maiores contratações da história do Grêmio, talvez a maior, Luizito Soares. E a partir daí, a relação se deteriora. Gamba, primeiro que eu não conhecia o Calef até a época da campanha, né? Eu entrei por um chamado do Guerra. Na verdade, quem me trouxe para a política do Grêmio foi o Guerra, em 2015, final de 2015. Uma pessoa em comum que conhecia eu e ele, sabia que eu gostava muito de futebol, lia muito sobre futebol, e falou, pô, tu é jovem. Até uma pessoa carioca ligada ao Fluminense lá, que eu conheci.
Falou, pô, tu é jovem, tem boas ideias, por que tu não entra pra política do Grêmio? Eu falei, pô, até gostaria, mas não sei, né, política, não sou um cara muito político, em que lado entrar? Ele falou, tem um cara legal que eu acho que pode te ajudar nisso, o Alberto Guerra. E aí eu lembrava do Guerra, que tinha tido uma passagem muito boa ali com o Rui em 2010, né? E aí até na época o WhatsApp não era tão, né, assim como é hoje, ele mandou um e-mail lá e colou eu e o Guerra respondeu. E na época o Guerra estava sem movimento político no Grêmio, me apresentou para um outro movimento político. E eu comecei a participar disso, até fui diretor das categorias de base, sub-12, sub-13. E aí na época que o Guerra resolveu concorrer, ele me chama, a gente estava sempre junto, fazia jantar, fazia churrasco e tal. Falou, cara, eu vou concorrer e eu quero que tu esteja no futebol comigo, né? Pô, fiquei lisonjeado com o convite, falei, pô, presidente, não, a gente ajeita e tal, sei que, né, tem a vida profissional muito ativa, família e tudo, mas a gente ajeita, preciso de ti, eu confio em ti, tu conhece futebol e tal, e a gente começou a trabalhar junto ali, com essa certeza de que ele me colocaria no futebol. E tinham outras pessoas que estavam trabalhando fortemente na campanha, que a gente sempre brinca o núcleo duro da campanha ali, de pessoas que estavam ajudando muito próximo. E o Calef era uma dessas pessoas, que é um amigo do presidente, né? O presidente é bem amigo do irmão dele também. E a gente começou a trabalhar todos juntos para tentar fazer o Guerra presidente, né? Uns 2 meses antes de concorrer, a gente fez uma reunião na casa do Guerra com essas poucas pessoas e o Guerra falou pra mim assim, cara, eu acho que não vai como vice-presidente de futebol mais, acho que vai como diretor de futebol, porque é a tua primeira passagem no futebol, tu é um cara que conversa bem, que faz amizade fácil e tal, o diretor tu vai entrar bem dentro do vestiário, tu vai sentir, e eu vou colocar um cara mais institucional ali. E eu falei, presidente não, né? Ô Beto, pô, tu que sabe, cara, eu quero ajudar e tal, a tua experiência eu vou respeitar e tal. E até tinham, né, na época, 2 pessoas que o presidente tinha mais ou menos ali, né, sentido que poderiam ser. E nunca foi cogitado o nome do Calef como um cara do futebol, né? Perfeito. E sim um cara que participaria da gestão ativamente por tudo que ele estava, né, fazendo ali, ajudando na campanha. E aí, quando o presidente se elege, não sei bem o motivo exato ali, mas acabou se criando o nome do Calef como uma possibilidade para estar junto comigo, né? Não mais esses outros nomes que o presidente estava trabalhando. E aí ele foi o escolhido para estar junto comigo nessa missão do futebol, né? E aí a gente trabalhou muito fortemente junto, né? Era um desafio grande, o Grêmio vindo numa segunda divisão, que a gente tinha que fazer muitas contratações. Trabalhou muito fortemente junto e ficou muito próximo mesmo, né? Por todas as contratações que a gente fez, a do Soares em especial, que foi uma contratação, assim, né? Muito badalada, muito difícil de ser executada, mas depois, em virtude de coisas que foram acontecendo, a gente se afastou e eu não tenho contato mais nenhum com ele. Não tem contato nenhum? Contato nenhum com ele. O Calef, ele tá dando palestras pelo interior para consulados do Grêmio com o case Soares. Tu acha que ele se apropriou da contratação do Soares? Gamba, se nós estivéssemos no carro agora, tu me perguntaria, né? Sim, daria carona ou não? Do Calef ou não. É. O Antônio, eu vou justificar desde já porque que eu daria carona pro Antônio. Daria carona também. Eu acho que o motivo que eu não daria é que quando tem uma contratação em que várias pessoas participaram fortemente delas, né? E uma pessoa quer pegar o mérito todo pra ele, isso já é uma coisa que eu não acho legal, entendeu? Sim. E transformar isso num case, sei, Gama, eu não sei se isso seria possível repetir. Eu sempre falo que nas 40 janelas de transferência que o Soares teve na carreira, nas outras 39 nós não teríamos contratado ele, né? Então, assim, e também não vejo jogadores do patamar do Soares e em oportunidade de mercado para um clube do tamanho do Grêmio para repetir. Então, o case é algo que tu deveria, né, ensinar para depois ter a fórmula para repetir isso, né? Então, assim, eu não vejo isso como uma atitude legal, mas se ele acha que ele foi o responsável único e sozinho por isso, né? É uma atitude dele. Mas a tua leitura é que ele tá se apropriando da contratação do Soares como o único responsável. É que daí eu não vou fazer esse julgamento aqui, Gama, entendeu? Isso é algo que ele tá fazendo da cabeça dele. O que eu posso te dizer é que ele não foi o único responsável pela contratação do Soares. Tá? Isso é óbvio, tá? E nítido, né? Então, assim, muitas pessoas participaram do processo de contratação. Ele foi uma peça que participou, né? Uma peça importante, mas ele não fez nada sozinho. E o Antônio veio na minha direção chorando também, e a gente se abraça. Ele falou, em determinado momento, pro Leonardo Meneghetti, que o presidente Guerra não queria o Soares. É pra falar a verdade? Vamos falar a verdade. Porque o presidente não queria isso. Não queria a contratação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O presidente Guerra sempre quis o Soares. Sempre quis? Sempre quis. Sempre quis. Agora, tinha que ser viável financeiramente pro Grêmio, né? E isso que foi operacionalizado por várias pessoas, né?
pelo conselho de administração, pelo presidente, por nós aqui do futebol, em buscar parceiros, buscar investidores para poder ter a segurança. O presidente Guerra recebeu um clube com uma dívida e com coisas que, nos primeiros dias de CT, a gente foi descobrindo uma série de coisas que tinham que ser pagas, inclusive a folha de salário de novembro, de dezembro, uma premiação pela Série B. A gente começou a fazer as primeiras contratações, aquilo foi um cenário, pela responsabilidade do presidente Guerra, que preocupou ele, eu tenho certeza. Mas ninguém seria louco de não querer o Soares, né? Sim. Ele com certeza queria o Soares. Tu acha que ele é candidato à presidência? Calef. Eu não sei te dizer, Gamba. Não sei te dizer. Qualquer cargo do Grêmio, a gente não ambiciona ele. É convocado pelo clube. O presidente Guerra vai à reeleição? Também não sei te dizer. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando. Também não sei te dizer. Bom, vamos lá. Tu vem, mas é tu que vem, tu vem pra resenha. Tu vem pra resenha. Se tu me fizesse uma pergunta assim, ó, na próxima eleição, se concorresse Guerra contra Calef, em quem eu votaria, eu posso dizer que eu votaria no presidente Alberto Guerra. Mas aí é óbvio, né? É que tu faz a pergunta, tu acha que, pô... Não, mas pelos movimentos dele, palestrando, Casey Soares, né? Enfim, há quem entenda que ele tá pavimentando o caminho pra isso. Mas, bora lá. Tá preparado? Tô preparado. Desafios, tu não vai me ficar em cima do muro, hein? Tu vai ter que escolher, tá? O critério é teu e tu me argumenta com o teu critério, correto? Tá. Espinosa ou Filipão? Filipão. Filipão Renato? Como treinador ou como jogador? Filipão como jogador acho que não concorre nem comigo. Eu e Osório lá no Sul Brasileiro ia melhor que o Filipão. Cara, eu daria um empate técnico aí. Ah, ele veio Sabe por quê, cara? Primeira. Sabe por quê, cara? Porque assim... Mas aqui eles vão sofrer um pouquinho. A geração dos anos 80 eu não peguei, eu tenho 41 anos, tá? Eu nasci em 82, tá? Então, assim, tem dois momentos... Nós temos no mesmo ano? Pô, então... Eu tô melhor que tu. Acho que tu pegou um chãozinho batido a mais que eu aí. Taxista, dirigindo sol. Osório aqui, ó, fazendo aqui, Osório, Porto Alegre. E aí? As minhas duas, vamos dizer assim, grandes momentos como torcedor é essa geração dos anos 90 em que ganhou, né? 95, 96 ali. E depois, quando o Grêmio ficou naquele jejum ali de títulos que machucou muita torcida, teve aquela geração ali de 2016, 2017 e os dois, cada um foi responsável por uma geração muito vitoriosa do Grêmio, que deu muita alegria, né? Então são dois técnicos que têm aí os maiores títulos da história do Grêmio, né? O Filipão até tem mais títulos, assim, em quantidade, mas tanto o título brasileiro quanto internacional, os dois conquistaram, então aí vai ficar um empatezinho técnico. Tá bom, começamos pipocando na arrancada, tá? Eu vou te autorizar, eu já autorizei outros, né, Leandrinho? Não, com o Dinho não... o Dinho é um perigo, né? Que a gente vai perder. Não? É, porque a gente gosta falou muito antes? de ti, porque a gente gosta muito de ti. Não falou antes? Vamos lá. Ele vai pipocar aqui também. Jeromel Kahneman? Kahneman. E vou falar por última vez. Kahneman ou De Leon? Cara, eu não vi o De Leon jogar muito, né? Então... Aconteceu e ponto. Cara, o Kahneman... O Jeromel é muito importante, um líder, assim... Mas o Kahneman também é um líder e eu percebo o Kahneman como se fosse um torcedor dentro de campo, assim, né? Se desse uma camisa pra mim, assim, no jogo importante, eu ia tentar fazer o que o Kahneman faz dentro de campo. Então, eu vou ficar com o Kahneman. Kahneman ou Adilson? Kahneman. Eu sou um grande fã do Adilson. Pra mim, foi talvez um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Zagueiro extremamente técnico, né? Perfil de liderança, líder. Parecia muito grande, mas é que eu criei uma relação com o Kahneman, assim, muito forte e vivi no dia a dia o Kahneman, assim, então eu vou ficar com o Kahneman. O jogador que tu tem relação mais próxima é o Kahneman? Eu tenho relação próxima com vários, assim, mas o Kahneman é um cara que eu criei uma relação especial, assim, posso dizer isso. Líder, torcedor, líder. É ele que vem reclamar do bicho contigo? Não, a gente sempre conversa com os capitães sobre o bicho, mas não tem reclamação, a gente sempre acerta. Tá tudo certinho, maneira... tudo certo. Salário pingou certinho, tudo certo, não atrasa salário, certinho. Tudo tranquilo. Vamos lá, tranquilo. Darley ou Marcelo Groy? Darley, Darley ou Mazarop? Cara, eu era muito fã do Mazarop, tinha o uniforme do Mazarop, eu joguei de goleiro uma época. O amarelo? É amarelo aquele. Mas eu vou ficar com o Darley, que eu peguei mais jogando, assim, da minha geração. Acho que é um grande gremista também e... Nem me fala, deixa quieto. Representava muito bem o Grêmio dentro de campo, né? Com a garra e sendo protagonista daquele time de 95. Sim. Vocês têm algumas semelhanças. O Darley já deu um soco no Denis Abraão. Por isso que eu digo, os caras sanguíneos, eles acabam, né, se dando bem de Kahneman, Darley. É isso aí. É isso aí, cara. Jardel ou Baltazar? Jardel.
Eu não vi muito Baltazar, muito em vídeo. Eu era aqueles caras que viam aquelas fitas com meu pai, escutavam aqueles discos, fita VHS. O Jardel foi o maior centroavante que vestiu a camiseta do Grêmio que eu vi jogar, né? Jardel Soares. Jardel. Jardel. Sem sombra de dúvidas. Jardel sem sombra de dúvidas. Corre atrás agora. Vai. Fácil assim? Fácil. Tá perguntando com a camisa do Grêmio, né? Grêmio? Jardel sem sombra de dúvidas, com o maior respeito à história do Soares. O Soares foi mais jogador que o Jardel na carreira. Isso a gente não discute, né? Não teria essa pergunta aí, né? Mas pra gremista, Jardel, sem sombra de dúvidas. Tá, vamos lá. Não é na carona, tá? Que a gente tá na sala, não é nem a tua, tu não tem nem sala aqui no... Pô, cara, mas é que aí... Aqui tem o cafezinho da Dona Lúcia, não tem a sala do departamento, tu fica perambulando, aí tu pega emprestado a sala do Guerra. Essa sala tá escrito presidência na porta, mas o presidente vem no CT com alguma regularidade, mas ele fica mais tempo na arena do que aqui. Então essa sala, eu uso ela sempre que necessário, mas eu sou um vice-futebol que gosto de caminhar pelo CT, assim, quando a gente tem alguma reunião, a gente senta aqui. Mas tá tendo treino ali agora. Inclusive, como eu quero ver tu no sol ali, como é um treino regenerativo, a gente acabou de chegar de viagem, mais uma recuperação, eu tô aqui te dando essa moral. Se fosse alguma parte tática, eu já tava ali no meio. Uma coisa é ver o treino levantando essa persiana aqui no ar-condicionado, eu quero ver lá. Não, eu sento lá, cara, mas eu já te vi lá. Direto, eu gosto de sentar lá, pegar um Então eu precisei ser muito rápido e eu criei um quadro agora. Quem tu traria para entrar nessa sala e sentar nesse sofá ao teu lado como eu estou aqui? Tá? Entendi. Tu já disse que não daria carona pro Calef, o Calef já é o nome de Calef, já entrou aqui, né? Era vice de futebol, mas agora tu não traria ele de novo aqui. É isso, né? É isso. Muito bem. O outro nome acabou de entrar aqui, né? Renato Portaluppi. Claro, traria. Vem direto nessa sala aqui tomar um café, conversar algumas coisas aqui. Vem bastante. Vem bastante. Me fala como é que é a tua relação com ele, Renato, nesse sentido. Não, é boa. Fora do campo de cobrança, eu quero saber como é que é o Renato na intimidade. Diz que o Renato não sai do hotel pra nada. O Renato vai a algum lugar em Porto Alegre? Várias vezes já passei lá pra pegar ele e a gente sair pra tomar um chopp, comer uma carne aí, conversar. Vocês são testemunhas, isso é um fato. É um cara, relação muito boa, assim como eu te falei ali no início da entrevista. O Renato tem vaga cativa sempre nessa sala, na minha casa, onde o Renato quiser ir, tem moral. Próximo, Roger Machado. Convidaria, claro, para vir aqui na sala, óbvio. Convidaria? Claro, tomar um café, conversar sobre futebol. Nem se imaginava, na verdade, né? Teria máximo respeito e máxima honra de receber. E diria pra ele que tu não considera ele o ídolo do Grêmio, não, tô brincando, não vou falar disso não. Alessandro Barcelos. Cara, eu não sei, assim, eu acho que o dirigente do Inter, eu não conheço muito o Alessandro, mas convidaria tranquilamente para tomar um café aí, conversar, falar sobre coisas que pudessem ajudar o futebol gaúcho, sem problema nenhum. Processo, por óbvio, difícil. Edinaldo. Convidaria também para um café, ia ter vontade de dizer, dar algumas sugestões de algumas coisas que eu não concordo que os clubes gaúchos passam às vezes, aí acho que a CBF podia olhar com um pouquinho mais de carinho para cá em algumas coisas que acontecem, de arbitragem, de regulamento de algumas competições e etc. E foi assim muito emocionante, me lembro muito bem. Wilson Luiz Seneme. É por muito pouco? É por muito pouco, né? Olha, tem que melhorar uns 2 ou 3 campeonatos aí. Arbitragem a favor do Grêmio pra deixar a Dona Lúcia servir um cafezinho pra ele aqui. Tá louco, cara. Puta merda. Pra entrar na rua aqui do CT. Wilton Pereira Sampaio. Cara, esse cara cometeu vários erros contra o Grêmio na sua carreira, e um deles nos tirou o título do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu tenho convicção disso. E acho que a imagem fica clara, né? Daquele Yuri Alberto. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá com a intenção de disputar a bola. Entre outros prejuízos que o Grêmio teve com a arbitragem, aquele é um prejuízo irreversível, é um lance que não há discussão, não há margem para interpretação. Tu tem convicção que o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro? Com certeza. Só. Primeiro, matematicamente, se tu fizer a conta, né? Um pênalti a favor do teu time, né? Sim, mas também tinha que ter ganho o Corinthians na arena. Mas é aquilo que eu te falei antes, esses tropeços, eles fazem parte da competição, tá? Sim. Aquela vitória contra o Corinthians, ela poderia ter iniciado uma arrancada do Grêmio muito antes, a gente não sabe. Entendeu? Então, assim, tudo é anímico, tu vai pra vencer em Itaquera, tá vencendo o jogo, aí toma um empate, tem uma chance de um pênalti, animicamente o Grêmio poderia ter conquistado outros pontos antes, porque o Grêmio teve uma arrancada de 10 jogos em que venceu 8, né? E acabou em vice-campeão, poderia ter começado antes a arrancada, né? O Inter até hoje reclama um título brasileiro por um pênalti contra o Corinthians e todo mundo concorda. E agora nós não vamos... Quando tu tem um pênalti, né? Que aquele pênalti pode te dar os pontos que te faltam, é isso, né? Acho que o seu Wilton Pereira Sampaio foi o maior responsável por isso ter acontecido. Não entraria aqui também? Não. Vamos lá. Luciano Oxman. Cara, a gente teve uma... teve uma tretinha aí já com o Luciano. Tretinha? Tretinha? O Grêmio está extremamente preocupado. O que aconteceu no Grenal foi um escândalo.
Acho que eu tava defendendo o Grêmio ali, não tem nada contra o Luciano, né? Muito pelo contrário, tava defendendo o Grêmio ali. Acho que a declaração dele ali no final da Recopa Gaúcha não foi uma declaração legal. O Grêmio vinha sofrendo muitos prejuízos de arbitragem também. Eu fui para responder a declaração dele e defender a instituição. Acho que são águas passadas, o Luciano entende isso, já conversamos depois disso. Ele convidaria ele com certeza para vir aqui tomar um café, um gremista que a gente respeita muito. O pai dele também foi um grande gremista, Zelinho, né? Zelinho. Grande Zelinho, e com certeza convidaria para tomar um café aqui. John Textor. Com esse aí teve uma tretinha também. Mais uma. Agora pergunta pro Textor se ele está satisfeito com esse 1 ponto que ele ganhou hoje e se ele vai botar esse 1 ponto no dossiê dele. Cara, eu não sei assim, cara. O Textor convidaria, né? Não tem por que não convidar, né? Mas tava defendendo os interesses do Grêmio. Não tenho nada especial contra ele, né? Ele acabou depois me respondendo ali no Instagram e respondi pra ele de volta. Tá tudo certo ali, entendeu? Acho que algumas coisas que ele fez quando chegou aqui no Brasil, não são coisas que a gente está acostumado, tipo aquele dossiê lá que ele produziu. Se tu lê aquilo ali, tu para pensar que aquilo ali não é de quem conhece o futebol profundamente, né? Dizer que num clássico São Paulo e Palmeiras o cara não pressionou a bola. Já leu esse relatório? Li. O cara não pressionou a bola, atitude de não pressão na bola, que isso é um favorecimento do São Paulo pro Palmeiras. É no mínimo não conhecer a nossa rivalidade, a nossa, né? Mas ele é um personagem, cara. Eu acho que é um cara que tá tendo uma passagem pelo futebol brasileiro, a gente não sabe, né, até quando essa passagem, e tem coisas positivas também que ele tem feito aí. Convidaria para tomar um café aí, para trocar ideias, explicar algumas coisas que eu penso no futebol brasileiro, pegar algumas coisas que uma troca ele com pensa como futebol muito bem mundial, e convidaria sim para tomar Muito bem, venceu essa etapa. Todo mundo que te conhece na intimidade, que antes de vir para essa entrevista eu tive que pesquisar sobre a tua vida. Tá. Tu viu, né, que... algumas coisas, inclusive. Disseram que tu é muito bom de contar história, cara. De resenha. E toda hora tu tá em coletivo ali, sisudo, e dando porrada na imprensa. Pô, cara, eu não dou porrada na imprensa, cara. Não, mas tu vai pro confronto, Cara, mas não é uma crítica. Aí o que acontece? Não é uma crítica. Se o cara não vai pra porrada com a arbitragem, com imprensa, não tô tendo muito problema com a imprensa, não, assim. Mas se o cara não vai pra isso, pô... Vice-presidente de futebol, café com leite. Não, tu ia ser criticado igual. E aí o cara vai, pô, o cara tá dando porrada, cara. Eu tô ali seguindo mais ou menos o que eu acho, né? Mas eu gosto de fazer de contar uma história. Então agora tu vai contar a melhor história, a melhor resenha que tem no Grêmio, com o jogador alguma. Me conta uma publicável. Tem várias histórias, cara. Putz. Tem uma recente agora do Diego Costa, que é muito engraçado, cara. Ele é uma figuraça, né? Um grande cara aí. E aí eu gosto muito de relógio, cara. Sempre gostei, né? Tu gosta de relógio? Gosto de relógio muito. E aí a gente tava num momento que a gente tem ali com os jogadores e tal, numa confraternização que a gente faz de tempo em tempo, conversa mais descontraída. E ele tava com um relógio exatamente igual ao meu, só que azul, escuro, né? Um azul meio do Grêmio, assim. Cara, eu gosto de relógio, entendo um pouco de relógio. Eu falei, pô, cara, esse relógio não existe azul, né? Porque se tivesse azul eu tinha comprado, o meu é preto, né? O mesmo relógio, cara, exatamente igual, né? E eu falei, pô, meu, bonito o teu relógio, fiz assim, igual, né? Daí ele falou assim, mas o teu não tem atraso que o meu tem, né? E eu conhecendo o relógio, né, cara, sei tudo que tem atrás do relógio. E aí falei, pô, cara, ou ele tá tirando meu relógio pra falsificado, ou ele tá de resenha, né? E fui assim pra tirar o relógio. Por sorte, ele tira antes e o dele tá escrito assim, Diego Costa, campeão da Premier League. Não tem. Aí era o relógio, não existia mesmo, né? Mas é uma série que fizeram pro Chelsea, especial, por isso que era azul. Era o azul bem do Chelsea e o azul marinho. E eu prontamente, o meu não tem isso aí, né? E no futebol a resenha pega forte, né? Tem muita, os caras usam aqui muita bala de juquinha. Falei, não tem mesmo, consegui consertar em tempo, né? O homem é campeão da Premier League mais de uma vez, né? Tava ali atrás do reloginho. E aí não tinha, porque era uma série que tinha sido produzida pros jogadores mesmo. Eu falei, Diego, realmente não tem. Quer trocar aí por um tempo? Não, Diego, tá de boa, de boa. Pô, Antônio Bruno tá com o burro na sombra, tá com o mesmo relógio do Diego Costa, pô. Tá com o burro na sombra, hein? Quantas obturações, hein? O Diego Costa troca de relógio todo dia, eu tenho 2 ou 3 aí que eu revezo, a vida inteira. Vamos lá. Bruno, pra fechar, a tua seleção do Grêmio. Às vezes eu falo assim, de todos os tempos, mas é a tua seleção do Grêmio com o teu critério. Tem gente que chega aqui e diz assim, eu vou fazer a minha seleção dos que eu vi. Vou dar um exemplo. Lara. Todo mundo diz que foi o maior goleiro da história, mas quem vem aqui nunca viu Lara. Então tu usa um critério teu, é o teu critério pra colocar na tua seleção. Eu me lembro da entrevista do Peninha agora, eu gostaria de fazer um Grêmio bem retrancadinho, assim, com 3 volantes.
Meio campo com 4 volantes, certamente. Claro. Eu gostaria de fazer um Grêmio bem trancadinho com 3 volantes, mas o problema é que aí eu acho que a gente vai deixar caras importantes de fora aí do meio. Vai priorizar os volantes sem meias. Não. Nós vamos fazer uma seleção o seguinte. Então, Derlei, o goleiro. Tá. O lateral direito, Arce. Tá, aí a zaga vai ser Kahneman e Adilson, o Capitão América. Tá. Roger na esquerda, não, tô brincando. Gilberto na lateral esquerda. Gilberto na esquerda. Pra mim foi Jogava demais. o lateral esquerdo que eu vi aí que mais jogou bola, técnico, forte. Demais. Craque, né? Eu coloco o Gilberto na prateleira daqueles caras, assim, que foram craques e talvez não tiveram a fama do tamanho da bola. Eu assim, vejo né? um problema do Gilberto, que ele era contemporâneo de Roberto Carlos, né? Era mais difícil tu conseguir te consolidar. Não, e tu vê na época da seleção brasileira, tinha Serginho, que tava no Milan, tinha Júnior, tinha Roberto Carlos. A safra era muito boa. Era uma safra. Hoje em dia ele seria titular da seleção brasileira por anos e anos, né? E talvez os mais jovens não saibam, mas o Gilberto ia bem no meio também. No meio também, jogou muitas vezes de meio aqui no próprio Grêmio e sempre foi muito bem. O meio campo começa com o Dinho bem na frente da zaga ali. Posicionadinho. Pra não ter problema defensivo nenhum. Eu vou ter que fazer um 3 atacantes, que não é muito do meu estilo de jogo, mas é porque... Foi contra os teus princípios, pra botar os caras. Pra botar os caras, né? Não pode não ter o Luan nessa seleção. Luan? Não pode não ter o Luan nessa seleção. Não Tu pode. é fã do Luan? Sou fã do Luan, cara. Por que o Luan Porque encerrou o Luan... cara, isso é uma conjuntura de fatores aí que acho que não vem ao caso, assim, mas o Luan, pra mim, tem uma importância na história do Grêmio e principalmente pro torcedor que tem a minha geração, assim, a minha idade, em que a gente vinha de um jejum de títulos importantes, e tem uma geração que quebra esse jejum e o Luan é o líder técnico dessa geração e pra mim ele representou muito um torcedor dentro de campo, ele bateu de volta em quem bateu no Grêmio, ele fez gol em Grenal, provocou o rival quando precisou e ele foi um torcedor do Grêmio dentro de campo, ele é o líder técnico de uma geração, ele nunca vai ficar fora dos meus 11 da história do Grêmio. Interessante. Ele representou, tem que ter o Luan ali na meia, tava tentando lembrar de um volante pra ter 2 volantes pelo menos, né? Porque o Maicon não marcava tanto Maicon, bota o Maicon. Capita Maicon. Dinho, Maicon, tecnicamente um monstro, não precisava marcar, né? Ele encurtava espaço, tomava a bola dos caras, Dinho, Maicon, Luan, e aí os 3 atacantes é Renato, Jardel e Soares. Ofensivo, time. Apesar de... Tu não tem Paulo Nunes, mas tem Luan. Não tem Paulo Nunes, mas tem Luan. Um pouquinho recuado. Vai querer entrar nessa polêmica. Eu adoro, né? Se tu tá me dando essa chance, eu vou entrar. Cara, eu já fiz... Pra ti o Luan é mais importante que o Paulo Nunes pro Grêmio. Eu amo o Paulo Nunes, cara. O Paulo Nunes é um ídolo do Grêmio, mas eu já passei inúmeras resenhas de churrasco apanhando de algumas pessoas, elas concordando por mim que eu acho que o Luan é mais importante na história do Grêmio que o Paulo Nunes. Dona Lúcia, pelo amor de Deus, um outro café aqui que nós vamos longe hoje. Hoje nós vamos longe aqui. E, cara, eu não tenho... Paulo Nunes é um ídolo total, jogadoraço, decisivo, gol de bicicleta em Grenal. Mas é que, cara, o Luan simbolizou um negócio de uma geração ali que ele é um cara... Sim. E aí, cara, sempre tem algumas reações assim quando eu coloco esse tema e outras quando eu não... Não, mas assim, como a gente falou lá do Roger, eu vou respeitar a tua opinião, obviamente. Eu não vou tentar fazer tu mudar de opinião. Embora eu não concorde, eu acho que o Paulo Nunes, né, maior que o Luan na história do Grêmio. O Renato tá jogando, tá? Ele tá escalado, né? Sim, e aí o Filipão vai ser o treinador. O Filipão vai ser o treinador. Conseguiu acomodar os dois. Claro, Filipão, Renato com Soares e Jardel ali, acho que tá o ataque ali bem formado e o Filipão na casa. Conseguiu botar Soares e Jardel juntos, né? Tinha que ser, né, cara? O Soares, aquilo que eu te falei, se tu comparar ele com o Jardel é a mesma coisa, tá? Isso é coração de torcedor. O Soares, tecnicamente, é um dos maiores jogadores que já vestiu a camiseta do Grêmio, disparadamente, entendeu? E então, não tem como não colocar o Soares na seleção do Grêmio de todos os tempos. Muito bem. Vice-futebol Cacalo, presidente Fábio Koff. Eu nunca fiz isso, mas já que tu é dirigente... Pode ser. Vice-futebol Cacalo, presidente Fábio Koff. Muito bem. Tá bom. Viu? Não foi sofrido. Foi bem. Passamos uma boa tarde. Passamos uma boa tarde. Foi bom. Antônio Brum, torcedor gremista, vice de futebol do Grêmio, veio pra resenha. Falamos sobre vários assuntos pesados, leves, polêmicos, né? Podem elogiar bastante Antônio Brum, né? Que acha Luan maior que Paulo Nunes na história do Grêmio. Cara, fiquem à vontade. Arrumou outra polêmica pra mim, cara. E se tem um cara que eu não quero ficar mal com o Paulo Nunes nem com o Luan, cara. Os dois são muito importantes, mas eu tinha que escolher 11. Não, então, tá bom. Então eu acabei colocando o Luan. Tentei mesclar bem com as
pelas gerações em que eu acompanhei. Sem dúvida. Poderia ter colocado ali na meia caras que foram importantes também naquela geração de 2001, Zinho, que eu acho que jogou Sem muita dúvida. bola. Marcelinho Paraíba. Demais. Jogou muita bola. Pô, Mauro Galvão poderia ter sido um dos zagueiros, assim como o Jeromel, como outros, mas é quando tem que escolher só 11, vai sempre dar essa polêmica, entendeu? Tá bom. É isso. Muito bem, like nesse vídeo, comentários para Antônio Brum, se inscreva no canal. Cumprimos o nosso papel no ar-condicionado, Tá que certo. foi Valeu. bem melhor, né, Leandrinho? Valeu. Feito. Valeu. Abraço. Obrigadão. Tamo junto. Vamos lá que agora eu vou entrevistar o Renato ali na outra sala. Porra, o meio. Eu gosto que tu vem pras polêmicas. Vou vir pra polêmica agora, Paulo Nunes e Luan. Paulo Nunes e Luan, pô. Essa é boa, é boa. É uma boa. Cara, e pior que eu já tive discussões homéricas em churrasco dizendo isso, defendendo o Luan contra o Paulo Nunes. Os caras não entendem, cara. Eu não tô comparando tecnicamente os dois jogadores.